Olá, queridos alunos, desejo que vocês estejam bem, animados, aí assistindo as nossas aulas com muita atenção, certo? Para que vocês tenham sucesso aí no componente de arte. Também agradeço o auxílio dos professores que estão em sala com vocês, que eu acredito que auxiliam muito vocês, respondendo as dúvidas, muitas vezes, não é verdade? Então, estudante, nós vamos dar continuidade à unidade 1, vamos para a aula 5. Isso mesmo, quase finalizando a unidade 1. Então, o nosso componente ele é rápido, porém, como eu já falei no início da aula, nós estamos revisando alguns conteúdos que vocês já viram lá no primeiro, no segundo aprofundamos e agora no terceiro a gente está revisando, principalmente vocês que estão aí focados nos estudos para fazer as provas do Enem e ter sucesso nas provas do Enem, certo? É claro que também o objetivo não é estudar só para fazer o Enem. Também eu acredito que vocês vão desenvolver não só para fazer a prova do Enem, mas também o conhecimento, né? Conhecimento que nos traz mudança. Lembra que o conhecimento ele nos capacita para desenvolver, né, nossas habilidades, nossas criatividades, nosso senso crítico, enfim. Então, estudar não só para fazer prova, mas acredito que todos vocês querem sim dar continuidade aos estudos para fazer um curso superior, um curso técnico, enfim, vocês querem uma profissão. Então, o ensino médio ele já prepara vocês para dar início aí a uma profissão. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Aula 5.1, professora Lidiana. Sempre esqueço de falar o meu nome, mas acredito que vocês já sabem. Então, vamos para um tema bastante interessante, eu gosto muito, que é a arte visual africana e indígena. Então, vamos abordar a arte da cultura indígena africana e também a arte afro-brasileira. As habilidades são analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder subjacente às práticas e discursos verbais e imaginéticos. Criação de debates e discussões que exercite a escuta atenta, respeitando e posicionando-se de forma respeitosa e ética diante da apresentação de proposta, defesa de opiniões por meio de produtos artísticos das diversas culturas. Então, estudante, o que nós observamos aqui? Que as habilidades vão além de só analisar uma obra de arte, além de só conhecer conceitos, certo? É também promover o debate, a discussão, né? Dentro de propostas que vocês possam desenvolver também defesas e opiniões, respeitando aí a diversas culturas. Então, nós temos aqui o mapa conceitual, trago aí pequenos conceitos, né, sobre arte indígena, arte africana e arte afro-brasileira, destacando aí alguns pontos para que vocês já vão iniciando aí o que é cada uma dessa arte nessas culturas. E já inicio com uma atividade interativa, uma enquete. Quais reflexões você pode fazer a partir dessa performance? Então, vocês podem estar perguntando, mas o que é performance, professora? Porque nós vamos abordar esse tema ainda. Apesar que lá no primeiro ano nós trouxemos o conceito de performance, certo? Porém, nós vamos aprofundar nas próximas aulas, vamos falar sobre arte contemporânea. Porém, eu trago essa enquete aí, através dessa imagem aí. Observem aí, o que essas pessoas estão fazendo, né? Tem um homem aí com tipo um marcador, né, com fogo, ateando fogo, marcando ali uma outra pessoa. Vamos observar a imagem aqui, direitinho. Olhem aqui para o quadro. Então, isso aqui é uma performance, né? Aí eu já pergunto, quais reflexões você faz sobre essa performance? Né, de Ayrton Erácio, que ele fez uma exposição dessa performance com o título Transmutação da Carne, Marcação a Ferro, que se refere aos atos discriminatórios da escravidão. Tá? Então ele já tem mais ou menos aqui algo indagando o que seria essa performance, mas vocês vão fazendo, levantando reflexões.
sobre o que vocês pensam, né, sobre essa performance. Será que você iria, por exemplo, chegando numa galeria, num espaço público e alguém está lá marcando o outro com ferro? O que você vai pensar sobre isso? Quais indagações você faz? Que reflexões você pode levantar em relação a essa performance aqui? Depois nós voltamos para discutir sobre ela ao final da aula. O primeiro tema, arte visual indígena. Aí eu trouxe aqui algumas imagens, como panelas de barro, peça suruí, aqui à esquerda, peça da cultura indígena suruí, aqui de Rondônia. Aqui também algumas indígenas com pintura corporal. Algumas imagens aí a gente não evita colocar o rosto das pessoas, porque nós não temos autorização, apesar que eu citei aí a artista que tem direitos dessa foto, que é a Magda Dourados, né? Ela fez um trabalho com a cultura indígena, né? Suruí. Então, ó, a arte indígena, ela está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares para a cultura do país. Por quê? Porque eles foram os primeiros habitantes do território nacional. Nós somos, né, o território nacional, né, o território brasileiro, o continente aqui da América do Sul, a parte brasileira, foi colonizado, né, pelos portugueses, iniciou pelos portugueses, mas quando eles chegaram aqui já havia povos, centenas de povos, de comunidades indígenas, né, pessoas que viviam da forma da cultura deles. Então, estudante, a nossa cultura ela é enraizada na cultura indígena, na cultura afro e também na cultura europeia. Então, ao decorrer da aula, nós vamos discutir mais sobre isso. Vamos voltar ao slide. Vamos ver mais alguns trabalhos aqui. Nós estamos observando aqui uma imagem com artesanatos indígenas, que são feitos pelas mulheres, né? São as mulheres que desenvolvem os trabalhos de artesanato lá na comunidade. Então, os indígenas, assim como qualquer cultura, né, tem a necessidade de quê? De beleza. Então, eles criam adornos de plumas, enfeite com pintura corporal. Assim, eles criam a arte indígena. As concepções de beleza e a arte estão relacionadas, então, às particularidades de cada cultura, de cada etnia indígena. Então, a gente vai observar, nós vamos encontrar, de acordo às culturas, trabalhos diferentes. Então, aqui uma foto minha, uma foto que eu mesma, né, arquivo meu, no qual eu estive em Porto Seguro, e lá há muitas comunidades indígenas próximas ao litoral, né, o local onde chegaram os colonizadores. Inclusive, era para ter colocado aqui uma foto do local onde houve a primeira missa, supostamente onde houve a primeira missa. Um quadro que vocês já conhecem, já viram essa obra. Então, estudantes, aqui esse rapaz cedeu a foto dele para a gente observar aí os adornos que eles utilizam, né? Eles utilizam colares, também essa roupa feita de capim seco, né? Feito de vegetal. E aí nós entendemos o seguinte, que a arte indígena, ela foi se desenvolvendo também. Então, desde a chegada dos portugueses, ela foi se desenvolvendo. Então, existem diferenças também nas culturas. Há duas grandes culturas, silvícolas, que vivem em áreas florestais. Nós sabemos que aqui na Amazônia há muitas etnias indígenas que moram na floresta, outros moram em quê? Campineiros, outros moram em cerrados e nas savanas, ou bem próximo da cidade, né? Então, tanto um grupo como o outro conta com uma ampla variedade de elementos naturais para desenvolver seus trabalhos, como madeira, fibras. Essa saia aqui, esse vestimento aqui é feito de fibras. Aqui ao lado uma foto que eles estão comercializando, ó. Aqui esses adornos feitos de fibras. Palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas, couros, ossos, dentes, conchas, garras, plumas. Então, uma diversidade de materiais que eles utilizam para fazer aí os seus trabalhos. Seu artesanato
como eu disse, que é uma arte utilitária, né? Aqui nós observamos materiais feitos com madeiras. Eu comprei alguns desses materiais, então são de comunidades indígenas lá em Porto Seguro, na Bahia, que moram próximo ao litoral. Então o litoral é um espaço que há muitas pessoas, né? Há muitos turistas. Então essas comunidades, etnias, elas fazem esses materiais para comercializar, também para o seu uso, né? Aqui essa moça, eu não anotei o nome dela, me cedeu a foto que eu comprei alguns materiais dela também, como brincos, enfim, instrumento musical. Então, estudantes, os objetos decorativos são utilitários, né? São decorativos, utilitários, adornos, que são adornos, objetos que enfeitam. Então, esses objetos que enfeitam são como nós. Nós também não utilizamos brincos, pulseiras, né? Feitas em variedades de materiais, de semente, de madeira, certo? Inclusive, eu comprei lá pulseira de madeira, tanto feito pela comunidade indígena como outras, né, comunidades também que utilizam do artesanato, né, para sobrevivência. Então, os adornos são os mesmos materiais, diferentes, né? Porque a cultura indígena faz de acordo com as suas características culturais. E assim, todos os povos, né? Desenvolve aquilo que vai utilizar para sua utilidade, né? Para também enfeitar. Assim como os indígenas fazem a pintura corporal, nós fazemos o quê? Fazemos as tatuagens, né? O que mais se vê hoje pessoas com tatuagens, que são fixas, né? E eles não, fazem a pintura, que pode estar modificando, são mais espertos, né? Fazem pinturas que pode estar sempre modificando. E quem faz a tatuagem já viu, né? Vai ter dificuldade para retirar, a não ser que faça lá tratamentos caros. Então vamos lá, voltar para a tela. Então são os materiais que eu trouxe para vocês verem aí, feito pelas comunidades. Então a arte indígena, as formas, né, do barro, por exemplo, contam história, tem a ver com a cultura, a identidade. Eles fazem tanto cerâmicas, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem, como nós estamos vendo aí. Então eles têm o quê? A arte indígena, ela tem uma relação com a sociedade, com a natureza. Eles têm uma inter-relação com a natureza, utiliza e não destrói a natureza, porque eles utilizam o quê? Sustentavelmente, né? Não destrói o espaço natural. Utilizam dos recursos, sempre está ali para eles poderem utilizarem, porque eles utilizam com inteligência. Aqui são alguns materiais, como cestas, panelas de barro. Seguindo aqui, vamos conhecer alguns artistas indígenas da Amazônia. Que essa moça do Igô, da língua tucano, significa primogênita. Ela é a primeira artista indígena amazonense a participar da Bienal em São Paulo. Aqui alguns trabalhos dela. Ela faz trabalho como grafismo, rosto de mulher. Aqui pintura, desenhos em ouriço, né, da castanha. Também com desenhos, né, aí como grafismo. Aqui um outro indígena. Ele é um artista indígena de etnia Uanamno, da Amazônia brasileira. Os trabalhos dele maravilhosos, feitos com machetaria, que é a utilização de vários materiais encaixados aí em uma superfície plana. Olha, ele encaixa, né, madeiras de várias cores, desenhos, grafismo. Então, um trabalho maravilhoso aí desse rapaz, que é indígena também. Aqui uma outra moça indígena, Sanipã. Ela é da etnia Apurinã. Em sua arte expressa a cultura do povo, do seu povo, por meio do grafismo, artefatos, rituais e do próprio imaginário, que envolve sua vivência como indígena da Amazônia. Vamos ver os materiais feitos por ela. Aqui um desenho da pele, né, de cobra coral, pintura feito
representando ali a cobra coral, é acrílico sobre tela. Aqui é cobra cipó, os detalhes que ela observou nesses animais, nessas serpentes, né? E representou aí com seu trabalho de pintura, né? Bastante refinado aí os desenhos que ela faz. Uma curiosidade, eu trouxe um texto aqui, um trecho da carta de Vaz de Caminha, falando aí que quando os portugueses chegaram, eles já encontraram povos indígenas com pintura corporal. Então, olha o texto dele na língua, né, da época. Muitos deles traziam aqueles bico de ossos dos beiços, quartejado de cores, a saber, metade deles em sua própria cor, e metade de tinta preta, a modos de azulado, e outros quartejados de escarpes. Escarpes, eu acho que é a raspagem na cabeça, né? Eles fazem também raspam a cabeça no meio da cabeça. Então, um pouquinho aí só identificando como eles chegaram, quando chegaram, os portugueses chegaram aqui e identificaram os indígenas. Então, estudante, a pintura corporal está associada, então, à ideia de transmitir ao corpo a alegria contida nas cores vivas e intensas. As mais utilizadas são o vermelho do urucum, o negro do suco de genipapo e o branco da argila embranquiçada. Então, essa curiosidade aí sobre esse trecho da carta. Então, vamos falar sobre a arte corporal, né? Ou seja, a pintura corporal, que é fácil já de identificar que são essas pinturas, esse grafismo feito nos corpos, né? Eles utilizam esses materiais, está destacado aqui em azul. Eles tanto fazem desenhos pontilhados, listas, né? Ou triangular, ou sempre detalhando ali desenhos de corpos de animais, como tartaruga, né? Cobras, utilizam muito também das onças, dos animais que ele observa na natureza. Eles representam, então, essas pinturas, que está também ligada à questão de gênero, de identidade, né? Quando é moça solteira, quando é um rapaz solteiro. Enfim, as pinturas elas estão relacionadas também às questões ali da identidade cultural daquela etnia, assim como as pessoas, né? A pessoa que gosta muito do rock, então ele vai fazer o quê? Tatuagens que referencia ali ao rock, a banda que a pessoa gosta, enfim, é o mesmo sentido, né? Então, quem gosta, eu, por exemplo, gosto muito de borboleta, né? Eu acho interessante a passagem da metamorfose da lagarta transformar em borboleta. Eu fiz uma tatuagem de borboleta. Então, sempre está ligado a uma questão ali do nosso interesse. Uma tatuagem, assim é a pintura corporal pelas etnias indígenas. Então vamos voltar aqui ao quadro, ao slide, vamos ver o que eu trouxe mais aqui para vocês. Então, a pintura corporal tem significado específico, assim como se diferenciam conforme o gênero, né? Tá, terminamos então sobre a arte indígena, vamos dar início então sobre a arte africana. Então, nós vamos observar que essa arte, né, ela é relacionada à cultura, à identidade de um povo, de um país, de uma região, e vai se diferenciar muito. Então, sobre a arte africana, ela está relacionada, então, a expressões artísticas presentes no continente africano. A África ela é grandiosa em diversidade cultural, né? Diversas culturas, etnias, em seus diversos países. Também há influências, né, de outros povos, outros países, que muitas vezes se infiltram, né, migram e trazem a sua cultura e ali misturam, né? Há essa mistura, tem uma palavra específica para falar, essa mistura de culturas. Então, os povos eles possuem particularidades e costumes diferentes de uma região para outra, varia muito, o que reflete também o que na arte produzida por eles. Algumas características que se mantêm nas manifestações artísticas desse povo, somente algumas, né? Existem algumas que se mantêm. Então, nós vamos falar assim, de várias características da arte africana, e já podemos ver muitas diferenças, né, de uma cultura para outra.
né, em relação como da arte indígena, arte europeia, da arte africana. Vai ter muitas diferenças, né, na diversidade de povos. É porque cultura o quê? Cultura está ligado aos costumes de um povo, né? Seus saberes, suas práticas, suas vivências, suas visão de mundo. Então a arte ela reflete de acordo com a identidade. Então vamos voltar aqui ao texto para a gente continuar compreendendo mais sobre a arte africana. Quais são os materiais mais utilizados pelos africanos? É a madeira, principalmente para construção, criação das máscaras e esculturas. Aqui nós temos uma escultura, não dá para perceber se é de barro, certo? Mas eles fazem trabalhos maravilhosos com máscaras e esculturas. Então, estudante, a arte africana, no século XIX até meados do século XX, a África assistiu à abolição da escravatura, ao domínio colonial, né, dos estados, de outros estados nacionais modernos. Então sempre houve colonização, somente dos países, tanto os países europeus e países africanos, como países aqui da América do Sul, América Central e América do Norte, certo? Então vai havendo o quê? Ocorrendo mudanças também políticas, né, tecnológicas, religiosas. E com isso, no caso aqui da África, surgiram 3 tendências importantes nas artes visuais. A fotografia, que tornou extremamente popular, eu acredito que em todo o mundo, não só na África, e as tradições de cerimônias, pantomias, de teatro gestual. Então eles desenvolvem também esse tipo de trabalho aí, de teatro gestual. E os cultos de designs em tecidos, né? Os africanos, as mulheres africanas gostam muito de roupas coloridas, tecidos, enfim, que são consideradas também artísticas, né? Uma curiosidade, acho que eu já até falei em outra aula sobre o uso de máscara, né? Que Pablo Picasso utilizou máscara. Então, no século XX, novas bases para a arte ocidental estavam sendo criadas. Foram as chamadas vanguardas artísticas. Lembra que nós trabalhamos sobre as vanguardas europeias? Que foram vários estilos. E o artista que mais que usou a arte africana intensamente foi o Pablo Picasso. Em algumas obras ele fez o quê? As máscaras tribais, como essa aqui ao lado que eu estou colocando para vocês verem. São essas máscaras com nariz pontilhado, nariz, olhos, né? Olhos abertos, olhos fechados, nariz enorme. Então são as máscaras africanas. Então os artistas africanos, eles continuam produzindo arte e possuem também artistas contemporâneos, com produções que fazem enorme contribuição para o mundo atual. Então nós observamos que houve também evolução na arte africana, né? Eles acompanhou também as mudanças social, política, religiosa. Aí a obra que eu disse para vocês, ó, que Pablo Picasso utilizou máscaras africanas, ó. Apesar que ele nunca foi à África, nunca tinha ido à África, mas ele chegou a ter trabalhos e ele gostou. Então ele utilizou dessas máscaras. Hora do quiz. Então, falando aí de cultura, de identidade, diversidade cultural, para vocês, existe racismo no Brasil? Então eu coloquei algumas questões aqui, ó. O Brasil é um país miscigenado e justo para todos? Pessoas brancas são as vítimas mais frequentes da violência policial? O Brasil é um país meritocrático, que oferece oportunidades iguais a todos? Negras e negros são maioria da população? Então, estudante, diante dessas questões, vamos ver quais estão corretas. Essa aqui, ó, negras e negros são maioria da população, mas minoria em cargos de liderança das empresas. A chance de um homem negro ser assassinado equivale a 3 vezes a chance de um homem branco morrer da mesma maneira. Então, eu acredito que vocês estejam perguntando, mas professora, por quê?
né? Então, são várias questões que precisam ser discutidas para entender o porquê que há tanta discriminação. Segundo o IBGE, então, são a maioria entre negros e negras e pardos, né? Pessoas que se identificam afro-brasileira, são a maioria. Porém, são as pessoas que menos têm oportunidades, menos se destacam, não por não ter capacidade. Temos capacidade, sim. Eu me considero afro, né? Eu tenho sangue indígena, sangue de pessoa afro, negra. Porém, não há oportunidades para todos. A questão é essa. Não é que... E também há discriminação, né? Há discriminação. Então, são várias questões que precisam ser discutidas, conversadas, para compreender melhor. Eu acredito que vocês estudam em sociologia, filosofia, história também, né? A história das pessoas que foram escravizadas no Brasil. Então, é um contexto histórico de longo tempo, tá? Então, é essa a resposta para vocês refletirem. Vamos ao próximo quiz. Essa é a resposta correta. Tinha mais um. Não, é só esse mesmo. Pensei que eu tinha feito 2. Então, vamos aqui, fechando aqui sobre a arte africana, que é um trabalho de instalação de Romualdo Ranzomé. Ele fez esse trabalho, essa instalação, com o título Artigo 14, também criticando o consumismo e a globalização. Muitos dos objetos à venda são trazidos de fora. Então, ele fez essa instalação, um carrinho com vários objetos, criticando aí a globalização dos países que muitas vezes são invadidos, né, por estrangeiros, trapaceiros, comerciantes, sacerdotes, escravos, vendendo todo tipo de coisas e pessoas vindas de todo o litoral. Então, ele fazendo uma crítica aí sobre esse consumismo exagerado que ocorre devido à globalização de produtos importados. Muitas vezes as pessoas compram, nem vão utilizar e acabam consumindo muito, criando, né, gerando cada vez mais lixo e utilização da matéria-prima. Então, vamos às características da arte africana. As peças de arte africana é figurativa. Figurativa são figuras. Muitas vezes não há representação ali real do rosto humano. Busca representar, então, figuras de pessoas e animais. Não naturalista. Não é naturalista. Não há representação natural ou real, né? Procedendo, então, de uma série de distorções nas formas. Objetivo é ressaltar aspectos culturais, simbólicos ou mesmo de rituais. Aqui uma máscara da República Democrática do Congo. Olha essa máscara aqui feita de madeira. Ó. Aqui outras máscaras africanas para vocês observarem aí como há diferenças nos detalhes, né, de cada representação simbólica. Pode ser utilizada num ritual religioso ou para ornamentar também espaços, né? Design. Muitas pessoas utilizam para ornamentar espaços. As características das estátuas, né? Das estatuetas ou a escultura. Cabeça grande representa, então, energia. Grande pênis. Virilidade, audácia, autoridade. Barrigas e seios, aqui, né? Seios. Representa, então, as femininas, que pode referir à fertilidade. Então, essas esculturas também são feitas representando simbolismo aí, de alguma questão de gênero ou religião. Aqui nós observamos uma obra, né, feita aí por um artista. Então, foram feitas muitas obras no Brasil que representavam, então, os africanos, né? Mas não era aceito a arte produzida por eles. Então, até o século XIX, não era aceita a arte dos povos africanos aqui no Brasil. Eles participavam, trabalhavam, auxiliavam os artistas, pousavam para os artistas, como essa obra aqui, Negra, né, com o título Negra, de Albert,
Porém, a própria arte da cultura africana não era reconhecida. Aqui outras obras feitas por Debré, ó. Debré fez parte da missão artística francesa, escravo, né, carregando café, escravo sendo açoitado. Então os escravos eram representados, os africanos eram representados nas obras de europeus, de artistas franceses. Porém, a sua cultura não era valorizada ou reconhecida. Vamos conhecer então esse artista, ó, Herácio, que fez aquela performance, né? É um dos 5 artistas brasileiros que participaram da 57ª Bienal de Veneza, uma das mostras mais importantes do mundo. Ele é um artista visual, curador, professor do curso de artes visuais do Centro de Artes da UFRB, da Bahia, né? Universidade Federal da Bahia. Então, ele fez essa performance e aquela outra do início também é trabalho dele, aquela da enquete. O que ele diz aqui? Ó? Eu trago a memória dos maus tratos, eu trago em cena essa ideia do holocausto, desse holocausto que foi a escravidão. Eu comecei a pensar um pouco um corpo que tivesse uma certa conexão com essa história, com esse passado, com esses fantasmas, né? Então essa fala dele, com essa performance aí, queimando um corpo. Então, estudante, ele não está diretamente colocando ali aquele marcador no corpo da pessoa. A pessoa está vestida com uma roupa de carne seca, para também gerar aquele cheiro de carne queimada, porque no período da escravidão, os escravos que faziam parte ali de um coronel, enfim, da pessoa que se dizia dono daquele escravo, marcava com a letra, né? Letra, o número, enfim, para provar que é dono daquela pessoa. Então ele representou por essa performance o que é a dor que essa pessoa sentia ao ser marcada a ferro quente. E ele fez aí essa performance para relembrar, né, os fatos ocorridos na história sobre a escravidão, que hoje nós temos outros tipos de escravidão, que é o preconceito, a falta de oportunidades, enfim, diversas coisas que poderíamos falar aqui. Então vamos voltar aos slides. Então, essa curiosidade para vocês do trabalho desse artista, que também é artista negro, afro, né? Afro-brasileiro. Então, vamos à arte afro-brasileira. O que nós temos de interessante? Que a arte afro-brasileira é baseada nas raízes da cultura africana. Iniciando, então, com a chegada dos escravos no país, né? A arte era produzida. As artes produzidas eram na releitura e recriações das obras vindas da cultura africana. Então, muito das artes e os elementos artísticos produzidos dos afrodescendentes, do primeiro período, né, colonial e imperial, foi uma união com a cultura portuguesa e indígena. Então, veja essa miscigenação, esse hibridismo, eu lembrei a palavra agora. Essa mistura de cultura chama-se hibridismo. Então, nós temos aqui no nosso país essa mistura das culturas portuguesa, indígena e africana. Alguns trabalhos aqui de artistas afro-brasileiros, como os trabalhos feitos em igreja, ornamentação de igreja, como nós estamos vendo aqui, ó. As criações aí do século XVIII por Aleijadinho. Então ele é filho de pai branco com uma mulher negra. Então são os trabalhos feitos por ele aí, um dos maiores escultores da arte barroca. Aqui a imagem dele, vocês podem observar, e os trabalhos feitos em várias igrejas aí, principalmente em Minas Gerais. E aqui eu trago o nome de alguns artistas, como Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, Manuel da Costa Taíde, os mais atuais também, Mestre Valentim, que fazem trabalho aí, tá falando, o texto fala um pouquinho dos trabalhos desses artistas. E aqui também pintura, né, de dois artistas que, olha lá, século XVIII, né, século XIX, de Estevão Silva e de Emanuel Zamor. São pintores
afro-brasileiros que pouco foram destacados no Brasil, reconhecidos. E aqui o trabalho também de Rubem Valentim. Ele fez muitos trabalhos, pinturas, né? A partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas e destaque afrodescendentes. Introduziu, então, a religião e a cultura, como a dança. Aqui, por exemplo, né? Grupos de samba. Aqui outros trabalhos, como o de Mestre Didi. Esses materiais são tantos utilizados em cerimônias religiosas ou para ornamentação, outros estão em galerias também. Muito bem, então, a atividade interativa, vamos à atividade interativa. Então, lembra que eu fiz a pergunta, quais reflexões você pode fazer a partir dessa performance? Então, vocês viram aí que a performance é uma exposição de algo que retrata ali alguma temática. Nesse caso aqui, as pessoas estão vestidas com roupas de carne seca e uma está marcando a outra com ferro. Então, essa performance é a transmutação da carne, marcação a ferro, que se refere aos atos discriminatórios da escravidão. Então, essas são as reflexões que nós podemos fazer, né? Indignar-se com essas práticas que ocorreram no período da escravidão. E lembrar que até hoje há outros tipos de escravidão, mas ainda há muita discriminação dos povos afro, né? Afro-brasileiro, africano, indígena, de todas as raças, né? A discriminação, e a gente precisa sanar a discriminação, porque ninguém é ninguém, não há uma raça superior e ninguém é igual a ninguém. As culturas têm toda essa diversidade. Então precisamos aceitar, respeitar o outro para ser respeitado. Então vamos para a hora de fazer. Trouxe para vocês aí um processo de criação. Vocês podem o quê? Fazer algo, né? Padrões abstratos. Como a pintura, pode ser uma pintura no rosto, uma pintura. Você pode escolher um arranjo de formas e linhas, depois repita essa imagem várias vezes sobre uma folha de papel. Você pode também se inspirar na natureza, objetos, arquitetura, porém crie padrões abstratos. Pode fazer também uma pintura corporal. Nós não temos essa criatividade aí das comunidades indígenas de fazer figuras. Essas linhas e formas, eu não consigo fazer, gente. Se tiver um molde, eu não consigo fazer. Então veja como eles são criativos, né? Fazem essas pinturas que depois a tinta sai com água. Então você pode criar aí. Então cada grupo ele pode atribuir um significado simbólico diferente para cada desenho que cria. Alguns padrões criados por grupos indígenas contemporâneos inspiram-se na natureza. Então você pode buscar fazer uma atividade aí criativa com padrões abstratos. Essas são as nossas referências. Então, estudante, essas atividades, esse processo de criação é a oportunidade que você tem, certo? E o tema ali é arte abstrata, né? Desenhos abstratos, que pode ser uma pintura corporal, imitando algo da natureza, como os povos indígenas fazem de forma criativa, maravilhosamente bem, muito bonito. Você pode fazer também numa folha de papel, ou com tinta, ou com lápis de colorido, enfim. Faça algo que você ali observa na natureza, tá? Coloque sua criatividade aí para aflorar. Se a gente não começar e não fazer, não sai nada mesmo, viu? Então, oportunidade para vocês fazerem aí um processo de criação artística. Então, estudantes, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos na próxima aula. Tchau!